Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao meu canal Tradição Católica em Foco com Dionísio Lisboa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ilumine nesse vídeo para que não falemos nada que esteja fora da sã doutrina, não é? E para que o Padre Pio também interceda junto a Jesus, junto a Nossa Senhora e a Jesus, né? Principalmente que é o Verbo de Deus, Deus verdadeiro, homem verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Então vamos pedir a iluminação, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Causa nostra Letícia, ora pro nobis. Meus vídeos são combativos. Muitas pessoas têm me elogiado, né? Algumas têm me criticado de forma construtiva, outros têm me criticado de uma forma nem pouco construtiva. Mas é natural, isso é fruto de qualquer apostolado, isso acontece em qualquer apostolado. Mas graças a Deus muitas pessoas dizem muitas mensagens para mim, mandam muitas mensagens, né, por aqui pelo YouTube, dizendo: Dionísio, não desista, Dionísio, que sorte que eu encontrei seus vídeos, que legal, uma coisa que serve para nos orientar, ou para nos instruir, ou para nos esclarecer coisas que eram obscuras, e agora você ajuda a tirar esse véu, né? Eu não faço catequese não, gente. Quem faz catequese é padre. Eu estou aqui para, através desses vídeos, instruir, orientar um pouquinho, informar. Eu acho que o leigo, acho que tem autorização para fazer isso. Por sinal, eu tenho autorização do meu confessor, né? Eu comecei até com o Padre Jair esse domingo. Padre Jair, posso manter meus vídeos? Estou autorizado a manter meus vídeos? Aí ele me disse: meu filho, se você está falando aquilo que a igreja sempre ensinou, não tem problema. Obrigado, Padre Jair. Deus sempre o ilumine, viu? Bem, hoje vamos tratar de um tema que eu acho interessante e tem uma profunda conexão, um link muito profundo com a história da igreja, né? E o primeiro vídeo que eu falei sobre as 7 igrejas do Apocalipse, eu falei da igreja apostólica, né? A igreja dos apóstolos. E é nesse contexto, justamente nesse contexto, que eu hoje vou tratar da missão dos apóstolos, né? da sua pregação, e como deram testemunho através de suas vidas, né? do Evangelho de Nosso Senhor e do amor a Nosso Senhor. E quase todos, né, excetuando São João, quase todos foram mártires. Então vamos falar dos santos apóstolos. Vamos começar falando de São Pedro, primeiro Papa, instituído por Jesus. Está lá em Mateus 16, 18. Né? Era pescador com seu irmão André, lá no mar da Galileia. Eram sócios de São João Evangelista e São Tiago, né, que eram filhos de Zebedeu, e Nosso Senhor o constituiu, né, o chefe da igreja. Jesus é a pedra angular do edifício, mas sobre a fé, né, através daquela declaração de fé de Pedro, de Mateus 16, 18, que Jesus realmente constituiu Pedro, né, o chefe da igreja. Tem até um protestante que fala isso, D.A. Carson, ele fala que era o papel proeminente de Pedro que fez com que Nosso Senhor primeiro mudasse seu nome de Simão para Pedro e falasse que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Só que quando Jesus fala de pedra, ele não está falando de pedrinha, não. Se ele quisesse falar em pedrinha, ele teria falado, se não me engano era Ivna, ou era alguma coisa assim. Mas Jesus fala em pedra, rocha, Petrus, né, no grego. Porque o evangelho de Mateus foi escrito em grego. Os 4 evangelhos foram escritos em grego koiné. E São Pedro, depois que Jesus ressuscitou e subiu aos céus, né, ele pregou primeiro, a gente vê isso em Atos, ele pregou em Jerusalém, tanto que ele foi o chefe da igreja nascente, né? Muito embora o bispo de Jerusalém fosse Santiago menor, a gente vai falar dele daqui a pouquinho, mas São Pedro era o chefe e a autoridade constituída por Jesus na sua igreja nascente, a igreja primitiva, que hoje é a igreja católica,
que não subsiste, ela é a Igreja Católica. A Igreja de Cristo é a Igreja Católica. Né? Primeiro erro do concílio, um dos primeiros erros do concílio e também do catecismo de João Paulo II. A igreja não subsiste. É como se a igreja não chegasse à plenitude de ser. É como se fosse um resquício da igreja, subsiste. Esqueçam isso. Então, São Pedro prega com São João, aquela região, primeiro Jerusalém, na Judéia, prega na Judéia, depois vai pregar lá na Samaria, consegue fazer muita gente se converter, samaritanos se converterem, né? Depois ele vai para os Atos Apóstolos falam isso, se não me engano, em capítulo 10, Cornélio, né, aquele oficial romano, cuja família toda batizada se converteu, né? Os primeiros pagãos a adentrar na igreja, pagãos mesmo, foi Cornélio. E São Pedro teve uma importância capital nisso. Depois de Atos 12, São Pedro é preso, né, por Herodes Agripa, né, e aí, lembre-se que a igreja rezou por São Pedro, o anjo veio, o libertou, e aí ele foi para, dizem alguns, primeiro ele teria ido para Antioquia, né, ele foi o primeiro bispo de Antioquia, foi São Pedro. Depois ele vai para Roma, passando por Corinto. Eusébio de Cesareia narra, se eu não me engano, que acho que Dionísio de Corinto fala que São Pedro e São Paulo pregaram em Corinto. Mas de lá São Pedro, né, teria ido para Roma. Na sua primeira carta, São Pedro parece que fala de lugares em que ele teria percorrido também, que é Atos dos Apóstolos. Depois do capítulo 12, São Pedro só aparece rapidamente no Concílio de Jerusalém, que acontece por volta do ano 49, 50, por aí. Então, ele provavelmente andou ali pela Ásia, Frígia, Capadócia, Bitínia. Provavelmente São Pedro teria andado por ali, pregado o evangelho, mas ele se dirigiu a Roma. Né? No ano 50, o imperador Cláudio expulsou os judeus todos de Roma. Teve uma briga lá, já estava tendo confusão entre os judeus e os cristãos de Roma. E aí o imperador Cláudio expulsou todo mundo de Roma. São Pedro teria se deslocado, saído de Roma nesse período e ido para o Concílio de Jerusalém. Depois ele voltou para Roma, quando as coisas acalmaram um pouco, voltou para Roma, não é? Em Roma, né, depois de um profícuo pontificado, né, e Eusébio de Cesareia, na sua obra História Eclesiástica, diz que durou cerca de 25 anos, provavelmente. Ele começa a perseguição, o incêndio de Roma, São Pedro e os cristãos de Roma, né, vão sofrer todas aquelas vicissitudes e os dramas que envolvem o incêndio de Roma e a acusação de Nero, imperador, de que os cristãos seriam os grandes causadores do incêndio, seriam elementos detestáveis porque odiariam a raça humana, o gênero humano e tal. E aí mandou perseguir os cristãos, Nero. E os cristãos, eles eram amarrados ou pregados em postes e iluminavam as ruas da cidade, embebidos com óleo, né? E alguns eram entregues para os cães devorarem no circo de Nero, os cristãos, né? Alguns eram cobertos com peles e sujos com sangue para os cães dos mastins, né? Os cães romanos daquela época virem destroçar as pessoas, né? Eusébio teria dito que São Pedro teria escapado dessa primeira perseguição, não é? E depois ele foi preso por Nero, né? Tem aquele episódio belíssimo do Covades, que São Pedro, a comunidade de Roma teria pedido a São Pedro para fugir, para sair de Roma, para se proteger, e ele teria encontrado Nosso Senhor, que teria dito a ele teria dito a Nosso Senhor: aonde vai, Senhor? Covades, Domine. Ele falou: vou para Roma para ser crucificado de novo, abandono as minhas ovelhas. Aí São Pedro caiu em si e voltou a Roma. Nesse interim ele foi preso e crucificado de cabeça para baixo a mando do imperador Nero, no atual circo de Nero, no atual não, onde hoje em dia, nas proximidades ali pertinho do Vaticano, era um circo, era uma espécie de uma construção, né, feita para abranger corridas e espetáculos, e também algumas contendas entre gladiadores, coisas assim. E aí o São Pedro ele foi crucificado no muro central do circo de Nero, né, uma grande estrutura.
e porque ele teria por humildade pedido para morrer assim, porque ele não se achava digno de morrer como Jesus. Ele não se achava digno de morrer como Nosso Senhor, né? Por humildade. E aí ele foi preso, provavelmente ele foi crucificado por membros da guarda pretoriana, né? E a mandos de um homem chamado Ofônio Tigelino, que era o braço direito de Nero, o infame Ofônio Tigelino, né? Depois que São Pedro ficou preso um bom tempo no cárcere Marmetino. Tem lá até hoje o local em que São Pedro e São Paulo ficaram presos no cárcere Marmetino, que é uma prisão de Roma, também conhecida como Tuliano. Tuliano era uma prisão horrorosa, horrível, terrível. E São Pedro ficou lá, e São Paulo também, né? Foi crucificado. Depois os cristãos pegaram, depois que passou São Pedro, da morte de São Pedro lá na cruz, eles pegaram o corpo de São Pedro de alguma forma, acho que deram algum dinheiro para os soldados que estavam guardando ali o corpo de São Pedro, deram alguma coisa, e pegaram o corpo de São Pedro e sepultaram num cemitério que tinha logo ali pertinho mesmo do Circo de Nero, que atualmente o cemitério fica no subsolo da Basílica do Vaticano. São Pedro I Papa, né? E deu com testemunho grandioso de sangue, né? Aquele que tinha negado antes de Jesus 3 vezes, Jesus confirma, né? Tu me amas, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas? Vamos falar agora do irmão de São Pedro, Santo André. Santo André, depois do Concílio de Jerusalém, depois que os apóstolos começaram, depois do ano 42, os apóstolos 40, 42, por aí, os apóstolos foram antes, quando entrando na década de 40, os apóstolos começam a se espalhar pelo mundo antigo, né? São Tiago vai ser um dos primeiros a, por exemplo, sair da Palestina e ir para a Espanha. A gente vai falar de São Tiago maior daqui a pouquinho. Mas Santo André era irmão de São Pedro, pescador que nem São Pedro. Ele começa a pregar o evangelho primeiro, lógico, naquela região da Judéia, né? E logo depois ele vai até a Ásia Menor, dizem alguns que ele foi até a Frígia, que é ali a região da Turquia. Depois ele vai para o sul da Ucrânia, né? Funda algumas comunidades. Até hoje tem gente que fala grego. Tem comunidades gregas no sul da Ucrânia, né? Antigas colônias gregas. E Santo André, ele andou por ali. Depois ele desce, né? Começa a descer ali, segue as margens do Mar Negro e chega na antiga colônia, né, de Bizâncio, que ele fundou a igreja de Bizâncio, que é a atual Istambul, a antiga Constantinopla. Ele vai fundar uma igreja ali, né? Patriarcado de Constantinopla, eles reivindicam essa questão eles têm sucessão apostólica, não tem como negar, né? Que teria vindo de Santo André. Papa Paulo VI pegou as relíquias de Santo André, quase todas, boa parte das relíquias, né? E as entregou, deu de presente o patriarca cismático ortodoxo de lá de Constantinopla, de Istambul, né? Papa Paulo VI em 67 fez isso. Triste, né? Porque essas relíquias tinham sido levadas pelos cruzados para Roma em 1204, após o saque de Constantinopla pelos cruzados, foi levado para Roma as relíquias de Santo André, a cruz em que ele foi crucificado em forma de X num lugar chamado Patras ou Patrai, fica na Grécia, né? E até hoje tem lá uma igreja de cismática ortodoxa com um altar no qual tem os restos mortais, o topo do crânio de Santo André, tem alguns ossos de Santo André, e tem a cruz, não a cruz inteira, alguns pedaços da cruz, né? Que Santo André foi crucificado em forma de X, né? Ele foi crucificado porque a autoridade que estava lá, né, na região não estava muito, como é que se diz? Ele estava convertendo muitas pessoas, né? Inclusive parece membros da família do governador da região, acho que o nome era Polímio, coisa assim, e ele mandou crucificar Santo André na cruz em forma de X. Vamos falar agora de São Tiago. Lembra que eu falei que São Tiago, por volta do final dos anos 30, início dos anos 40, os apóstolos já estavam começando a se espalhar além das terras da Judéia, Samaria, Galiléia, né? E Atos dos Apóstolos já tinha narrado isso lá, quando narra que São João, evangelista, e São Pedro foram pregar lá para os samaritanos. Pois é, São Tiago, que era irmão de São João, São Tiago maior, que também era pescador, né? Eram sócios, né? São João, São Tiago, Santo André e São Pedro, né? E aí ele vai para a Espanha, para pregar na Espanha, por volta do ano 40 e poucos, ele está lá na Espanha. Inclusive lá ele teve a primeira aparição de Nossa Senhora, ainda em sua vida terrena, em cima de um pilar, né? Nossa Senhora do Pilar, acho que para encorajá-lo na pregação e do Evangelho.
Depois disso, ele vai pregar, ele prega na Espanha, converte algumas pessoas, funda algumas comunidades pequenas, ele não obtém muito sucesso inicial, né? E aí ele volta para a região da Palestina, da Judéia, Galileia, e lá em Jerusalém, ele volta para Jerusalém e é preso por... Lembre-se que São Pedro tinha sido preso e foi solto miraculosamente pelo anjo? São Tiago foi preso pelo mesmo Herodes Agripa antes de São Pedro, né? Como diz os Atos dos Apóstolos, né? Como viram que isso agradava, como Herodes viu, Herodes Agripa, não Herodes o Grande não, Herodes Agripa, viu que isso agradava os judeus, né? Primeiro ele mandou decapitar, né, São Tiago Maior. Vendo que isso agradava os judeus, mandou prender São Pedro, que foi libertado lá atrás. Lembra? São Pedro São Pedro foi libertado pelo anjo, que a Igreja Católica estava fazendo orações para que São Pedro fosse libertado, como de fato foi, né? São Tiago foi morto pela espada, né? Deu um testemunho, primeiro apóstolo a dar testemunho com seu sangue, está registrado, né, nos Atos dos Apóstolos, né? São Tiago, depois disso, os seus discípulos vieram, pegaram seu corpo e levaram para a Espanha. E estão lá até hoje os seus restos mortais, suas relíquias, né, na Catedral de Santiago de Compostela, belíssima, né, e um lugar de peregrinação até hoje, né, São Tiago Maior. Então, Santiago de Compostela, também conhecido como Santiago Matamoros, um apóstolo valoroso, tido como São João, né, Boanerges, olha só o nome que Jesus deu, Boanerges, quer dizer, filhos do trovão, né? Depois disso, vamos falar de quem? Vamos falar de São Mateus. São Mateus era cobrador de impostos. Não se sabe muito de São Mateus, mas o que se sabe são tradições. Por isso que as escrituras são importantes, mas a tradição católica ela vai nos dar vai dar muito respaldo, né, para que a gente conhece ainda daquele período ainda um pouco obscuro do início da igreja. São Mateus, lembra-se que ele era publicano. Nosso Senhor disse a ele, simplesmente disse a ele, segue-me, siga-me. E ele largou a banca de impostos lá, porque ele cobrava impostos para o Império Romano, e começa a seguir Jesus. E a vida dele foi transformada, né? Também era conhecido como Levi, foi um grande apóstolo, foi um grande evangelizador, né? Alguns testemunhos falam que ele evangelizou a Pérsia, né, aquelas regiões ali entre a Mesopotâmia e a Pérsia, o atual Irã, né? Mas as tradições mais fortes falam que ele evangelizou a Etiópia. Inclusive converteu uma princesa de Aksum chamada Santa Efigênia, que queria, e a partir da conversão dela lá na Etiópia, ela queria viver a vida religiosa, devido à pregação e evangelização que ela recebeu. Foi batizada por São Mateus. Só que ela tinha um pretendente, um nobre, ou um príncipe, que estava meio aborrecido porque ela queria entregar sua vida, sua virgindade a Nosso Senhor, todo o seu ser a Nosso Senhor. E aí o cara se aborreceu e foi lá e mandou matar São Mateus. E aí matou São Mateus, né? E aí passou a faca em São Mateus. Mataram São Mateus. E as relíquias dele depois foram levadas, se eu não me engano, para a Itália. Se eu não me engano, estão em Salerno. Se eu não me engano. Mas tem também relíquias dele em Roma, né? Bom, já agora vamos falar de São Tiago Menor. Um é o Santiago Maior, agora é Santiago Menor, primo de Nosso Senhor, né? E um grande apóstolo também. Só que ele ficou ali concentrado mesmo. Ele ficou concentrado ali na região ali de Jerusalém, né? Ele foi o primeiro bispo de Jerusalém. Atos dos Apóstolos dão testemunho de que realmente ele chefiava a comunidade de Jerusalém. Principalmente depois que São Pedro saiu. Saiu em missão, né, para a Grécia, que teve em Corinto, que a gente tem registros no livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, tem registros de um bispo, se não me engano era Dionísio, meu xará, que narra que São Pedro e São Paulo pregaram juntos em Corinto. Então, o que é que vai acontecer? São Tiago, ele vai ser, por um longo tempo, bispo da igreja, ele era uma pessoa respeitável, bispo da igreja de Jerusalém, chefe da igreja de Jerusalém, mas ele digamos que sua pregação era muito coerente, né, muito fervorosa, né, um estilo de pregação realmente
de um homem que tinha vindo de raízes, né? As raízes dele, a identidade dele era a identidade eminentemente judaica, mas depois se converte a Cristo, mas a influência do seu fervor judaico vai fazer com que ele fosse um homem de vida muito austera, dizem alguns que se vestia de forma muito austera, e fazia jejuns, orações, penitências e pregava muito. Era um homem que, mesmo a igreja de Jerusalém, nos anos 50, a partir dos anos 50, começando a estagnar um pouco, né? Já não tinha mais aquele ímpeto inicial, mas o testemunho, né, de São Tiago Menor fez com que os chefes dos judeus, né, principalmente o chefe dos sacerdotes na época, era um tal de Anás II. Não é o Anás que condenou Nosso Senhor, não foi Anás e Caifás que condenaram Jesus, Nosso Senhor, não. Anás II, e ele vai fazer com que o povo gere um tumulto contra São Tiago Menor, e eles pegam São Tiago e o arremessam do pináculo do templo. Era uma esquina enorme, alta, que ficava... O templo ficava em cima dessa plataforma e lá tinha uma esquina. Até hoje esse pináculo do templo existe. O templo não existe mais, mas o pináculo existe. E aí eles arremessaram São Tiago Menor, que caiu, né, de lá de cima. Era uma altura enorme, mas ele não morreu. Aí o que aconteceu é que eles ficaram mais irados ainda contra São Tiago, as autoridades judaicas, né? E Anás II mandou o pessoal pegar pedra, esmurrar São Tiago e pedra, e a história eclesiástica, ou não sei se é a história eclesiástica ou se é Irineu de Lyon que fala que um dos judeus que estavam ali pegou uma pá de pisoeiro, que era um instrumento que se usava na agricultura, uma espécie de um cajado imenso com a pá, e tascou na cabeça de São Tiago Menor, que morreu martirizado em Jerusalém. E as pessoas disseram: vocês mataram justo, vocês mataram Tiago justo, olha o que vocês fizeram, pelo amor de Deus. Né? E depois, né, de 8 anos depois, né, que São Tiago foi martirizado lá em Jerusalém, aconteceu a destruição de Jerusalém, do templo, e de Jerusalém quase toda arrasada, depois de uma revolta que os judeus moveram contra o Império Romano. Mas aí o general Tito e o general Vespasiano, né, os dois seriam depois imperadores, né, fizeram uma campanha, né, através da Judéia, Galiléia e Judéia, e foram tomando várias praças de assalto, várias cidades de assalto, até chegar a Jerusalém e destruir a cidade. Um dos castigos, provavelmente, dessa destruição, devastação e aniquilação de boa parte do povo judeu foi porque aconteceu esse absurdo com São Tiago. Primeiro com Nosso Senhor, né? Primeiro com Nosso Senhor e depois com São Tiago Menor. Vamos falar agora de outro grande apóstolo. Adivinhe de que vamos falar? São Judas Tadeu. São Judas Tadeu também vai pregar muito ali na região da Palestina, né, da Samaria, ali aquela região da Síria, mas logo depois ele começa a pregar lá na Pérsia, atual Irã, e vai formar comunidades ali muito bem estabelecidas. Tanto que até hoje tem comunidades no Irã, tem comunidades fortes, católicas, são pequenas, mas ainda são muito apegadas à sua fé cristã. Né? Porque a igreja antigamente era católica, só existia a igreja católica. Né? Apesar de depois ter havido alguns cismas, né? Mas a igreja era uma só. A igreja inicialmente era uma só. Ele vai pregar na Pérsia, São Judas Tadeu. Ele parece que também era primo de Jesus, também era parente de Nosso Senhor. Era um homem também de uma vida, que a vida dele era uma pregação viva do evangelho, prática. E aí ele vai gerar, devido à sua pregação no atual Irã, na antiga Pérsia, ele vai gerar uma fúria de sacerdotes zoroastristas. Zoroastro, né, ele era a religião oficial daquela região do Irã, da Pérsia, antes da implantação do Islã. Né? Então, os sacerdotes zoroastristas, eles vão pegar e insuflar a multidão para matar São Judas Tadeu. E aí São Judas Tadeu, depois de uma profícua missão, né, lá no Irã, ele foi assassinado pela multidão que o mata, ele foi martirizado, tá bom? E com machadadas, bordoadas, pedaço de madeira,
o que puderam fazer com o pobre do São Judas Tadeu fizeram. Né? E ele foi martirizado, prestou um testemunho, né? Maravilhoso, né? Apesar do tumulto e do ódio, né? que moveram contra o apóstolo de Nosso Senhor, que certamente hoje, né, no céu intercede por nós. É um santo muito importante, conhecido como o santo das causas impossíveis, padroeiro também dos servidores públicos. E São Tiago, São Judas Tadeu, ele muitas vezes, devido ao nome dele ser o mesmo prenome do traidor, do apóstolo traidor Judas Iscariotes, muita gente por muito tempo deixou de fazer orações pedindo que ele fosse pedindo graças, né, que ele intercedesse a Nosso Senhor pedindo graças. Então o pessoal ficava receoso por causa do nome Judas, né, para na associação com Judas Iscariotes, que Nosso Senhor falou que era melhor que não tivesse nem nascido. Mas São Judas Tadeu, né, ele conta-se que uma pessoa muito devota recebeu a aparição dele em sonho e tinha dito: por que vocês deixaram de orar pedindo a minha intercessão junto a Jesus, só porque meu nome era o nome do apóstolo que foi indignamente que traiu Nosso Senhor? Faça isso não. Peçam, que vocês vão ter muitas graças de Nosso Senhor. E realmente, né, São Judas Tadeu, ele é muito profícuo também em promessas, em graças e muitas coisas que são alcançadas através da oração. Vamos falar agora de um outro grande apóstolo, evangelizador daquelas regiões da Pérsia e Armênia, provavelmente também passou também ali pela Índia, né? São Tomé, o homem para quem Nosso Senhor tinha dito: porque vistes, és feliz, porque vistes, mas muito mais bem-aventurados são aqueles que creram sem ter visto. Né? Ele duvidou que Nosso Senhor tivesse ressuscitado. Ele não estava no domingo quando Nosso Senhor aparece no cenáculo para os apóstolos, ele não estava. Né? Tomé quer dizer Dídimo. Dídimo é gêmeo. Provavelmente ele tinha um irmão gêmeo. Né? E para evitar toda essa... alguns supõem que para evitar que o irmão dele sofresse alguma reprimenda quando Jesus foi preso, condenado, tudo mais, ele teria ido procurar o irmão, né, para prevenir que ele era gêmeo, né, o irmão gêmeo, para que se escondesse também. E ele não estava no cenáculo. Né? E aí o que é que vai acontecer? No domingo seguinte, Nosso Senhor aparece para ele. Ele diz: você não disse que só acreditaria se colocasse os dedos nas minhas feridas, nas minhas chagas das mãos? E olha o meu peito aqui, também transpassado pela lança. Põe a mão, põe o dedo nas minhas chagas, põe a mão aqui na minha ferida, no peito do lado. Né? Não sei de descrente, mas crê. Sei de um homem de fé. Lá no Evangelho de João, né? O Evangelho de São João, o Evangelho mais espiritual. Né? E São Tomé, ele vai pregar. Eu estou falando de São Bartolomeu ou de São Tomé? Vamos falar de São Tomé. Depois a gente fala de São Bartolomeu, que também tem uma missão muito parecida. São Tomé, ele vai pregar, depois de pregar nas regiões da Palestina, ele vai pregar também nas regiões ali da Pérsia, também para dar uma passadinha ali, e vai para a Índia. Os cristãos de São Tomé existem até hoje na Índia, na região de Malabar. Tem lá a igreja com as relíquias dele. Inclusive, na época, os portugueses, quando chegaram lá, encontraram de São Tomé as suas relíquias e juntam um pedaço da lança ainda manchado com sangue incrustado na lança. Lá, os cristãos de São Tomé, que celebram até hoje um rito oriental, né? É muito bonito lá na Índia. Tem cristãos e o cristianismo está crescendo na Índia. Né? O cristianismo está crescendo na Índia, muito. Né? São Tomé, que dizem que teria vindo para o Brasil. Existe uma antiga tradição dos índios tupis e potiguares e todos os índios, né, temiminós que habitaram a região litorânea do Brasil, de que um certo Sumé teria vindo aqui para evangelizar, né, que depois de ensinar muitas coisas, que só existia um Deus e tudo mais, ele teria voltado, né, atravessado o mar. Sumé dos índios, São Tomé. Existe essa tradição muito bonita, muito antiga dos índios. Né? Tem em algumas praias, alguns locais, até mesmo aqui na Bahia, perto aqui aqui em Salvador, tem uma região chamada São Tomé de Paripe, que tem lá também as marcas dos pés. É engraçado porque tem os pés mesmo. Passa um rio, né?
Tem a igreja em cima de São Tomé, que está semi-arruinada embaixo. Mais para baixo tem um rio, um riachinho, e tem um riacho, e tem lá as marcas dos pés de que dizem que é de Sumé. E aí a gente acha aquilo algo de uma maravilhosa criatividade ou piedade, provavelmente não se descarta que isso tenha acontecido, porque os apóstolos, né, eles foram agraciados por dons excelsos, né, dons excelsos, maravilhosos. São Bartolomeu. Vamos falar de São Bartolomeu. Falamos de São Tomé, que morreu também. O povo foi atiçado por sacerdotes, pelos hindus, né, pelos hindus, e aí pelos sacerdotes, e passaram a lança, mataram São Tomé. Tem o testemunho também, né? Engraçado que lá na Índia, quando teve o tsunami de 2004, tem uma tradição muito bonita mesmo. E na frente da igreja de São Tomé tem um poste, que diz que foi colocado lá para São Tomé. Aí veio o tsunami, arrasou tudo, mas aquele poste tinha sido fixado por São Tomé, que tinha dito que aquele poste ficaria ali até o fim do mundo. Nem o mar, nem a terra, nada ficaria ali, porque aquele poste era um sinal da misericórdia de Deus e da presença dele que teve ali. Bonita tradição, né? Tá lá na Índia, esse poste. Eu vi essa matéria na internet. Depois eu vou colocar o link, tá bom? Porque tudo que eu tô falando aqui tem fontes. Então falar agora de São Bartolomeu. São Bartolomeu evangelizou. Teve na Pérsia, teve na região ali, passou ali pela Capadócia, teve que passar ali pela região da Capadócia, Mesopotâmia, Pérsia, e pregou para aquelas regiões ali, né? E São Bartolomeu também foi na Índia. E São Bartolomeu depois vai se dirigir para a Armênia, ali aquelas regiões da Armênia, ali nas regiões do Cáucaso, né? Ele vai evangelizar muita gente ali. E o rei de lá, pagão, né, começa a perseguir São Bartolomeu. Bartolomeu quer dizer Bartalmai, filho de Talmai, porque o nome dele era Natanael. Nosso Senhor no Evangelho de João, os primeiros capítulos logo, Nosso Senhor fala de São Bartolomeu como: eis aí um verdadeiro judeu em que não há malícia. Né? Eu te vi debaixo da figueira, está lá no Evangelho de São João. São Bartolomeu. O nome dele era Natanael Bartalmai. Natanael, filho de Talmai. Talmai era o pai dele. Bartalmai quer dizer filho de. Bar é filho. Talmai, filho de Talmai. E aí o rei lá daquela região ali do Cáucaso, né, antiga Albanópolis, cidade chamada atual Derben, naquela região ali do Cáucaso, né, ali perto das margens do Mar Cáspio, ele condena São Bartolomeu à morte de uma forma terrível. Eu acho que foi aquele que teve a morte mais cruenta. Quase todos, a não ser São João, tiveram mortes cruentas. Mas São Bartolomeu foi, segundo uma tradição, né, mandou cortar toda a pele de São Bartolomeu, com um alfange. Ele arrancou os nacos de pele de São Bartolomeu, né, e depois mandou decapitar São Bartolomeu. Né? Então, esse foi um dos martírios mais sangrentos. Né? Ele perdeu a pele, toda a pele do corpo. E ele é representado na Capela Sistina, lá no meio dos anjos e dos santos, segurando a pele. Foi retirada, né, a mando do rei, lá de Albanópolis. Vamos falar agora de um outro apóstolo que substituiu Judas Iscariotes. Judas Iscariotes se matou, São Matias. São Matias, não se sabe muito do apostolado dele, mas sabe-se que ele pregou naquelas regiões ali da Palestina, né, da Judeia, da Samaria também, e também foi martirizado. Né? E São Matias foi martirizado. Ele foi um dos 70 discípulos que acompanhavam os apóstolos de Nosso Senhor. Né? E ele foi, por sorteio, está lá em Atos dos Apóstolos, né? Ele é sorteado e vai ocupar o lugar que antes era de Judas Iscariotes. Ele também é martirizado, salvo engano, crucificado. São Filipe vai pregar, claro que prega também, claro, naquela região inicial, né? Jerusalém, Judeia, Galileia, Samaria, mas logo ele vai para a Ásia, na região da Frígia. Né?
na cidade de Herápolis. Ele foi condenado à morte pela fé, por pregar o evangelho, né? E ele é condenado a morrer, dizem alguns, crucificado e depois apedrejado. O túmulo dele está lá. O túmulo dele foi encontrado recentemente, reencontrado o túmulo vazio, porque as relíquias dele já estão em Roma, na Itália. As relíquias foram levadas há muito tempo atrás para evitar profanação, né? Alguns marinheiros foram lá, recolheram marinheiros que estavam naquelas regiões ali e pegaram o corpo, os navegadores gregos e italianos, algumas pessoas italianos, pegaram o corpo de São Filipe e levaram para a Itália. Está lá até hoje, as relíquias dele em Roma. Vamos falar agora, já falamos, vamos falar de São João Evangelista, que foi o único apóstolo que não morreu martirizado, quer dizer, sofreu torturas, não é? Ele foi torturado pelo imperador Domiciano, né? Ele era, como a gente já falou, era pescador junto com São Pedro, Santo André e São Tiago, que era o irmão de São João, São Tiago maior, e aí ele vai pregar, né, inicialmente ali naquela região também da Judéia, segue muito São Pedro, amigo, profundamente amigo de São Pedro, e começa a pregar lá na Palestina, e de lá ele vai para a Ásia. Lembre-se que São João foi o apóstolo a que Nosso Senhor encarregou de cuidar da sua mãe Maria Santíssima. Né? São João vai cuidar de Nossa Senhora. Dizem alguns que Nossa Senhora foi assunta ao céu em Jerusalém, outros dizem que foi em Éfeso, justamente onde São João vai fixar, né, ao centro de sua pregação, de sua evangelização. Depois disso, lembre-se que o imperador Domiciano ele manda perseguir os cristãos, manda perseguir os filósofos. Domiciano era irmão do imperador Tito, que tinha falecido, filho de Vespasiano. Só que ele, ao contrário do irmão, que era um homem até justo, e do Vespasiano, que era o pai dele, ele era um homem que perseguia os cristãos e os filósofos, né? Perseguiu muita gente, perseguiu cristãos, filósofos, pagãos, um monte de gente, e mandou prender São João. E tem uma tradição muito antiga que São João foi levado de Éfeso até Roma, preso, e lá em Roma ele teria sido arremessado, né, num caldeirão imenso, num tacho de óleo fervente, e saiu de lá ileso. Né? E aí Domiciano, que era o imperador, ficou com muito medo de mandar martirizar São João, e aí mandou ele desterrado para a ilha de Patmos. Né? Quem fala dessa questão do tacho de óleo fervente é Tertuliano. Ele dá o testemunho disso. E lá, na ilha de Patmos, ele escreve o livro da Revelação, o Apocalipse. Bom? E São João vai ser o único apóstolo que não vai morrer martirizado. Ele vai morrer de morte natural, numa idade bem avançada, já na época do imperador Trajano, porque depois que Domiciano é assassinado, o império ele é assumido por um velho oficial chamado Nerva. Nerva vai assumir, não vai durar muito tempo, 2 anos como ele já era idoso, aí assume Trajano. Foi um grande imperador romano, um grande conquistador romano, o último grande conquistador romano. Né? E aí São João é libertado, né, do desterro na ilha de Patmos, que era uma ilha terrível, e volta para Éfeso, e lá vai escrever o Evangelho de São João, que é a última. O Evangelho de São João ele é posterior ao Apocalipse. O Apocalipse já tinha partes que ele já tinha começado a escrever, dizem alguns, desde a época de Nero, mas vai ser na época de Domiciano, na ilha de Patmos, que ele vai escrever o Apocalipse, e quando ele vai para Éfeso, retorna para Éfeso, né, ele vai escrever o Evangelho de São João, as cartas e tudo mais. Né? Já falamos de Tomé, já falamos de São João, já falamos de São Bartolomeu, já falamos de Santo André, já falamos de São Tiago Maior, São Tiago Menor, São Pedro, São Mateus. Já falamos praticamente, acho que, de todos os apóstolos. Né? Já falamos de todos. São Pedro, São João, Santo André, São Tiago, São João, São Matias, São Bartolomeu, São Mateus. Bem, gente, perdoe se eu esqueci alguém, viu? Eu acho que um futuro programa a gente vai falar de São Paulo. Né? São Paulo. Ah, faltou um. São Simão Cananeu, conhecido também como São Simão Zelote. Ele era um cananeu, ele era um zelote, ele era um guerrilheiro, né, que lutava pela liberdade política do povo judeu
das autoridades romanas. Só que Jesus chama ele, esse ardor, esse fervor dele em tentar libertar o povo judeu, ele acolhe para si, né? São Simão Zelote. Simão Zelote vai também ser um homem de profunda fé, profunda evangelização, né? Depois ele vai pregar aquelas regiões ali da Mesopotâmia, da Pérsia, e vai morrer junto com São Judas Tadeu. E quando São Judas Tadeu foi trucidado daquela forma horrível, há uma tradição muito antiga que diz que São Simão Zelote, ou São Simão Cananeu, teria sido cerrado vivo, né? Deu testemunho também de uma forma muito cruenta. Não foi esfolado que nem São Bartolomeu, mas foi cerrado vivo, né? Por último, eu queria lembrar que São Bartolomeu teria andado pelas regiões do Cáucaso e teria deixado um evangelho de São Mateus lá naquelas regiões do Cáucaso, que o Eusébio de Cesareia fala que vai ser encontrado esse evangelho em aramaico por São Panteno, que era um evangelizador também daquela região, 300, 400 anos depois dos apóstolos. São Panteno teria descoberto lá esse evangelho que São Bartolomeu teria deixado lá. Meus queridos, foi um prazer imenso, né, falar dos apóstolos. Eu acho que o vídeo está comprido demais, mas acho que vale a pena. Onde eu tirei as minhas informações. Claro, da Bíblia, Atos dos Apóstolos. Claro, da patrística, do Escrito Santo, Santos Padres, Santo Irineu de Lyon, né? São Clemente Romano, que fala que os apóstolos se espalharam pelo mundo. Tem uma parte de São Clemente Romano que está na patrística, que ele fala que os apóstolos depois resolveram cada um ir para uma certa terra, pregar em certos lugares, para evitar que a pregação de um muitas vezes coincidisse com a de outro. Muitas vezes acontecia, como foi o caso de São Judas Tadeu e São Simão Zelote. Mas tirei de São Clemente Romano, Padres Apostólicos, História da Igreja, coleção da Paulus, maravilhosa, né? Tirei de Daniel Hopes, né? Da História da Igreja de Daniel Hopes, primeiro volume, que ele fala também um pouco dos apóstolos. Tirei de Santo Irineu de Lyon. Tirei do livro da História da Igreja do Padre Rivaux, que são 2 volumes que eu tenho, uma edição antiga, muito bonita. E tirei também de alguns missais que a gente tinha de missa, alguns missais de missa tradicional, que tinha algumas histórias dos apóstolos, tá bom, gente? E alguma outra pesquisa, né, mais aprofundada. Eu recomendo a gente estudar bastante o testemunho dos apóstolos. É um testemunho maravilhoso. A vida dos santos é maravilhosa. É a vida dos apóstolos, né, os primeiros, as 12 colunas que o Apocalipse fala, as 12 colunas com os 12 nomes dos apóstolos que estão lá no templo de meu Deus. É lindo, 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 lindo. Meus queridos, tradição. Meus queridos, amor à tradição, amor à missa de sempre, amor à sã doutrina, é tudo que os apóstolos queriam da gente. É tudo que seus discípulos, né, os padres da igreja primitiva, os padres apostólicos queriam da gente. Então, amor, apego à fé, a oração. Vou rezar agora meu rosário. Rosário, texto aqui para a gente rezar. Sem a oração do rosário não adianta só estudar. Tem gente que só estuda e não reza. Tem gente que só reza. É bom rezar 90%, mas não estuda. Tem que estudar também. Meu povo, me despeço por aqui. Desculpa aí se eu demorei um bocado, 43 minutos. Minha Nossa Senhora. 1000 perdões. Um grande abraço para vocês. Até os neoconservadores. Gente, neoconservadores, aqui vocês aprendem muita coisa. Protestantes, vocês também aprendem muita coisa, viu? Bíblia, tradição e magistério. As duas fontes, Bíblia e tradição, e a terceira, a fonte de interpretação, que é o magistério da igreja. Gente, um grande abraço. Salve Maria, viva Cristo Rei. Deus abençoe a todos. Um grande abraço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desculpa aí, viu, gente? Grande abraço.